Senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do LACENEM. Aqui não tem se pá, aqui é para passar. Bem, vamos abordar hoje um tema muito fabuloso, um tema que é recorrente nas provas do Enem. É um assunto que você deve ficar atento, deve ficar antenado, porque pode aparecer na sua prova. São as teorias socialistas, um conjunto de ideias ou um conjunto de ideais que buscavam defender os interesses da classe trabalhadora. Isso no contexto do século XIX. Surgiram várias doutrinas, várias ideologias. Essas ideologias defendiam ou buscavam amenizar as condições de vida da classe trabalhadora. Você aprendeu na nossa aula sobre a Revolução Industrial que as condições de vida e de trabalho da classe trabalhadora não eram nada fáceis. Eles estavam sujeitos a jornadas de trabalho extenuantes. Estavam sujeitos a condições extremamente desumanas de vida e de trabalho. Tinham parca alimentação, moravam mal, enfim, eram explorados de maneira aviltante. Jornadas extremamente longas, 14, 16 horas diárias, baixíssimos salários, péssimas condições de moradia. Era esse o contexto da vida da classe trabalhadora no início da Revolução Industrial. Não haviam direitos que defendessem os trabalhadores. É por isso que ao longo do século XIX surgem ideais, surgem doutrinas que tinham como objetivo principal defender a classe trabalhadora da ganância, da exploração promovida pela burguesia. É isso que nós vamos começar a estudar a partir de agora. Veremos todos esses movimentos importantes, temas fundamentais para se compreender de que maneira que os trabalhadores começaram a conquistar os seus direitos. É um ponto importante para você internalizar. A classe trabalhadora conquistou seus direitos. Não foram benefícios entregues pelo Estado como uma benesse, como uma espécie de presente. Não foi assim que aconteceu. Foi necessário muita luta, muita organização da classe trabalhadora no Brasil, não só no Brasil, no mundo como um todo, para que os trabalhadores tivessem acesso a direitos sociais tão importantes, tão caros aos interesses da classe trabalhadora. Muito bem. Com a Revolução Industrial, lá na segunda metade do século XVIII, a primeira Revolução Industrial, que foi na Inglaterra, tivemos o desenvolvimento da indústria têxtil e o começo da exploração da massa trabalhadora. Mão de obra. Os trabalhadores desprovidos dos meios de produção, ou seja, que só tinham a sua força de trabalho e a vendiam em troca de míseros salários. A classe trabalhadora era explorada de maneira aviltante no início do capitalismo. E é por isso que começaram gradativamente os movimentos em defesa da classe trabalhadora. Vamos então acompanhar a definição dessas teorias socialistas. São ideais críticos ao capitalismo industrial, aquele capitalismo concentrador de riquezas, explorador da mão de obra assalariada. São apresentados como crítica à propriedade privada dos meios de produção. Apresentam a raiz dessa exploração tão grande e sofrida pelos trabalhadores
a questão da propriedade privada, os chamados meios de produção. Quem é que detinha a propriedade dos meios de produção? Ora, era a burguesia industrial, a proprietária dos meios de produção, a exploradora, a concentradora de riquezas. Essas teorias socialistas também apresentam-se como crítica à desigualdade na distribuição de riqueza. Questionavam por que tão poucos concentram a maior parte da riqueza, em detrimento de milhares, de milhões que vivem à margem, que vivem na miséria, que vivem na exploração, sendo excluídos dessa participação na riqueza. Inicialmente, esses ideais socialistas, essas teorias socialistas, apresentavam-se como uma visão reformista, ou seja, adotavam uma postura moderada, visavam atenuar o sofrimento, a exploração dos trabalhadores, promover reformas no capitalismo, diminuir o grau de exploração. Posteriormente, surgiram movimentos revolucionários que buscavam medidas radicais para melhorar as condições de vida da classe trabalhadora. Vamos então começar pelos movimentos precursores. O ludismo, os destruidores de máquinas, é um dos movimentos que deram origem a essa histórica luta dos trabalhadores contra a exploração. O ludismo, que aconteceu entre o final do século XVIII e o começo do século XIX, tinha como objetivo principal a manutenção do emprego e do salário e utilizava-se como estratégias básicas de luta a destruição dos teares mecânicos, a inundação das minas, a queima de colheitas e destruição de maquinários usados nas grandes propriedades rurais. Perceba que o movimento ludista não era um movimento consciente, porque não percebia qual era a raiz da exploração. Para os integrantes do movimento ludista, a causa principal da exploração, a causa principal da falta de empregos seriam as máquinas. Erroneamente. Na verdade, a origem histórica dessa exploração seria a propriedade privada dos meios de produção, a burguesia industrial que explorava enormemente a massa trabalhadora. Posteriormente, já no século XIX, surgiu outro movimento precursor. Foi o cartismo, que tinha como objetivos principais a instituição do sufrágio universal masculino. Ou seja, o fim do voto censitário vigorava na Europa, à época, o voto censitário. O que vem a ser o voto censitário? Era o voto baseado na renda do cidadão. O cidadão precisava comprovar os seus rendimentos para ter direito à participação política. Esse movimento cartista defendia a bandeira do sufrágio universal masculino, pois entendiam que dessa maneira, tendo direito ao voto, poderiam escolher representantes que os defendessem no parlamento. Entre as principais estratégias de luta do movimento cartista estavam a elaboração de abaixo-assinados e a realização de passeatas. Esperavam que mandando cartas, enviando abaixo-assinados ao parlamento, os parlamentares ficariam sensibilizados com a exploração sofrida pelos trabalhadores e promoveriam reformas. Coisa que, como bem sabemos, acabou não acontecendo.
Surge na sequência outro tipo de movimento, o chamado socialismo utópico, que apresentava-se com uma ideologia reformista que visava atenuar o grau de exploração sofrido pelos trabalhadores. Era o chamado romantismo revolucionário. O socialismo utópico não apresentava análises científicas sobre o capitalismo. Aliás, esse termo, esta nomenclatura, socialismo utópico, foi criado por Karl Marx e Friedrich Engels, que são os fundadores do chamado socialismo científico. Então, uma forma de menosprezar esta primeira etapa do socialismo, ele chamou de socialismo utópico, ou seja, socialismo irrealizável, porque não ia buscar nas origens históricas do socialismo, não ia buscar nas raízes do capitalismo a origem dessa exploração toda, a origem da concentração de riquezas nas mãos da burguesia industrial. O objetivo principal do socialismo utópico era a manutenção da ordem capitalista constituída por patrões filantrópicos. Perfeito? Então, evidentemente, o objetivo era promover reformas no capitalismo. E as estratégias utilizadas eram práticas empresariais assistencialistas, o estabelecimento do cooperativismo, ou seja, os patrões auxiliarem os trabalhadores, por exemplo, fornecendo creche, uma forma de assistencialismo, uma forma de cooperativismo. Os principais autores do chamado socialismo utópico foram Saint-Simon, que criticava o tripé de dominação. O que é que o Saint-Simon, este pensador do socialismo utópico, apresentava como tripé básico de dominação? Ora, era o clero, a igreja, a nobreza e os militares. Para Saint-Simon, estes eram os três setores que promoviam a dominação dos menos favorecidos. Saint-Simon não apresentava uma crítica à camada de proprietários. Perceba que os burgueses industriais não são apresentados como os responsáveis por essa exploração, por essa dominação tão intensa da classe operária. E também não apontava para o fim da propriedade privada. Ou seja, Saint-Simon defendia o capitalismo, pretendia que fossem adotadas algumas reformas para amenizar a vida dos trabalhadores, mas em nenhum momento apresenta uma crítica contundente à propriedade privada. Defendia o estabelecimento de governos de sábios. Já aqui temos uma clara influência das ideias da filosofia de Platão. A filosofia mencionada na obra República de Platão. Outro importante autor do socialismo utópico foi Charles Fourier, que promoveu a criação de fazendas comunitárias isoladas do mundo capitalista, os chamados falancérios. E também se apresentava como crítica às divisões em classes sociais. Os falancérios seriam locais, comunidades isoladas do mundo capitalista. Eram, na verdade, propriedades agroindustriais que acabaram não obtendo êxito. Essa proposta levada à frente pelo pensador Charles Fourier, a defesa da constituição desses falancérios, comunidades
fazendas comunitárias isoladas, essas agroindústrias, acabou não dando certo, não obteve êxito. Outro importante autor do socialismo utópico ainda foi o Robert Owen, que tinha como ideal principal o estabelecimento de comunidades com total igualdade entre seus membros. Desenvolveu essa política na Escócia, com a criação de uma fábrica com as seguintes melhorias assistencialistas. Veja só: carga horária de 10 horas de trabalho, fundo de pensão para os trabalhadores, constituição de creches e centros de recreação aos operários, fundação de uma comunidade, New Harmony, nos Estados Unidos, que também não obteve pleno êxito. Substituiu o salário pelos vales de tempo de trabalho e apoiou a formação das trade unions. O que eram as trade unions? São os primeiros sindicatos de trabalhadores. Surgiram na Inglaterra. Trade unions, primeiros sindicatos de trabalhadores. Então, gente, vimos na aula de hoje o início dessas teorias socialistas, os movimentos precursores que foram o ludismo, que se voltava contra as máquinas. Os ludistas eram os destruidores de máquinas, pois acreditavam que para garantir o pleno emprego e garantir salários mais altos, precisavam destruir as máquinas. Não percebiam que essa exploração era advinda da classe proprietária. Em seguida surgiu o movimento cartista, que tinha como principal meta conseguir o sufrágio universal masculino. Organizavam passeatas, enviavam abaixo-assinados para o parlamento, sugerindo reformas. E vimos também, na aula de hoje, o chamado socialismo utópico, com autores como Saint-Simon, Charles Fourier, Robert Owen, que apresentavam medidas que pudessem promover reformas, mas não reformas radicais, reformas apenas que amenizassem o grau de exploração sofrido pelos trabalhadores. Na próxima aula, iremos abordar o socialismo científico. Iremos nos debruçar sobre as obras de Karl Marx e Friedrich Engels. E eu espero por você. Grande abraço, até lá. E aí, pessoal, gostou da aula de história? Então curta e compartilhe.